Vocês também querem sair? Vocês também querem se retirar? Essa foi a pergunta de Jesus para os seus discípulos. Não parece ser uma pergunta muito inclusiva, pelo contrário. A pergunta é, vocês também querem ir? Querem ir embora? Por que Jesus fez isso? Em João capítulo 6, no verso 60, diz o seguinte: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo o discurso que Jesus havia feito, disseram, duro é esse discurso. O discurso de Jesus foi pesado, foi duro. Não foi um discurso simplesmente macio, que era bom para os ouvidos, mas era um discurso pesado, que confrontava a postura dos discípulos. Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, lhes disse, isso vos escandaliza? E aí quando chega no verso 66, está escrito assim, desde então, desde aquele momento, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Desde esse momento, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e não andavam já mais com Jesus. Então Jesus olha aquela multidão de discípulos abandonando ele, ele vira para os seus 12 discípulos e fala o seguinte, então Jesus disse aos 12, quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem ir embora? Jesus não fazia média com as pessoas. Jesus Cristo, ele diz, quem quiser, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia. Cruz é morte. Morrer para si mesmo é renúncia. Tome a sua cruz a cada dia e me siga. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus já havia falado aqui há pouco tempo que aquele que vier após ele, de maneira alguma ele lançaria fora. Todos que viessem até ele, ele iria estar de braços abertos para receber. Há uma ideia que as pessoas dizem assim, vinde como estás, está correto, é para ir até Cristo da maneira que você estiver. Mas saiba de uma coisa, ele não vai deixar você permanecer como está, ele vai te transformar, ele vai te levar a lugares mais altos, ele vai confrontar e vai chegar momentos em que você precisa renunciar a práticas que não estão agradando ao Senhor. Nesse momento é que os discípulos entenderam aqui que o discurso de Jesus foi pesado demais. Então abandonaram a Cristo. Ele vira para os seus 12 e fala, vocês também querem sair? Vocês também querem se retirar? Então Pedro, usado pelo Espírito Santo, diz o seguinte, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde que nós vamos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Não importa as palavras de qualquer outra pessoa que fale coisas bonitas, não importa nada, nem ninguém, nenhuma outra religião. Há uma forma de religar. A palavra religião significa religar. Só existe uma forma de religar o homem a Deus, Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem jeito de chegar até o Pai, até Deus, a não ser por Cristo, que é Deus. Não tem outra forma, não existe outra religião. Cristo é a única religião. É aquele que nos liga ao Pai. Ele é o mediador entre nós e Deus. A Bíblia fala porque só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Por que usa essa expressão? Porque foi a atividade dele enquanto homem que nos religou a Deus Pai. Então, Jesus confronta, pega pesado e fala, vocês também querem sair? Para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. O que eu acho interessante é que Jesus não era bajulador e também ele não amava ser bajulado. Quando chega um determinado jovem para ele, ele fala assim, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele fala, bom, que bom. Ele fala, bom é Deus. Porque não estava dizendo que ele não era bom, mas ele estava ensinando a esse rapaz não ser um bajulador, parar de ficar chamando todo mundo de bom. É a primeira vez que ele chega diante de Cristo e fala, bom mestre, que bom que não conhece e já fica bajulando. Os lábios que te bajulam não te amam. Então Jesus fala, bom é Deus. Entenda isso. É claro que Jesus era bom. É claro que ele era perfeito, mesmo enquanto homem. Não é? Mas aí ele está ensinando algo interessante. A palavra dele era dura, o discurso foi duro porque confrontou.
todas as vezes que a palavra de Deus é pregada na essência, com verdade, ela vai confrontar a nossa carne. A palavra de Deus não vai nos bajular. Ela não vai falar que a gente está sempre certo enquanto nós estamos no erro, no pecado. Mas ela vai dizer o seguinte, que nós precisamos mudar. Olha que lindo como que é a palavra de Deus. Ela confronta o pecado sempre. Mas ela diz, filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, tem um advogado diante do Pai. Veja bem, isso não é uma carta branca para que você viva no pecado. Mas ela está dizendo uma ordem primeiro. Filhinhos, não pequeis, porque o pecado, a iniquidade, a transgressão da lei é o que faz separação entre nós e o nosso Deus. Isso a Bíblia diz, nada mais pode fazer isso. Mas o pecado é aquilo que te afasta. Você tem que entender uma coisa, eu preciso entender uma coisa, todos nós. Cristo não se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Somos nós. E aqui foram os discípulos que não quiseram mais andar com Jesus. É o filho pródigo que sai de perto da casa do pai, da proteção, sai de perto de todo o aparato que o pai oferece para ele. O filho que sai, mas quando ele volta, o pai está de braços abertos, pronto para receber. Então aqui uma coisa que eu queria deixar a meditação para os irmãos é o seguinte, não existe bajulação dentro do Evangelho, existe confronto, existe uma palavra severa de renúncia ao pecado, de renúncia ao ego, de renúncia à ostentação, à soberba, à mentira, à fofoca, à gritaria, renúncia ao pecado. Se quiser andar com Deus, Deus fala, sede santo, por quê? Porque eu sou santo. E a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Que nós venhamos entender essas coisas. E que quando Jesus falar, vocês também querem se retirar, nós vamos falar, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Que Deus abençoe.